Pessoal, nesse vídeo eu vou compartilhar com vocês quais erros são possíveis de aceitação num processo de cidadania italiana. São dois vídeos, na verdade. Quais erros são possivelmente aceitos num processo e quais erros não são aceitos, tá? Para não misturar. Então fica comigo até o final e vamos fazer o nosso processo de reconhecimento de forma correta. Pessoal, e aí? O que vocês acham que efetivamente pode ser aceito dentro de um processo de reconhecimento de cidadania italiana? Mas antes de a gente mencionar possíveis divergências aceitas ou não aceitas, vocês têm que considerar aqui um ponto importante, que é literalmente aonde você vai fazer o teu processo de reconhecimento. Isso é a base de tudo, porque dependendo de onde for feito o reconhecimento, os critérios mudam. Regra é regra, mas existem questões que dependem da análise, da decisão do oficial que vai efetivamente analisar, que vai fazer o reconhecimento, aprovar o teu processo, tá? Então, isso é de modo subjetivo, facultativo, e aí depende do nível de interesse em aceitar aquele processo ou não. Então, vamos lá. Se você fala assim, Marta, eu vou fazer no consulado. Primeiro, o que eu te sugiro? Que entre no site de cada consulado ou do consulado específico que você vai fazer o teu processo e lá eles dão exemplos. Se você entrar no de São Paulo, eles dão inclusive exemplos do que eles aceitam e do que eles não aceitam, do que eles exigem e do que eles não exigem, tá? Então, aqui eu não quero misturar tema de erro com documentação, mas pegando um parênteses, São Paulo, por exemplo, exige sentença do divórcio de todos os participantes na linha reta de descendência, quando, na verdade, isso não consta na circular K28, quando precisaria da sentença do divórcio somente do requerente, porque na Itália tem que ser transcrito, né, o documento com seu último estado civil atualizado. Então, casou, nasceu, casou, divorciou, casou de novo, então aí procede. Porém, de todos os demais da linha de descendência, é um exagero e não tem necessidade, não é aquilo que vai comprovar cidadania italiana. Mas consta essa informação no consulado de São Paulo. Então, isso para vocês verem que a gente tem que dançar conforme a música. Da mesma maneira que isso cabe para a questão de documentação, cabe para a questão de divergências de erro, tá? Aqui no vídeo o que pode ser aceito num processo de reconhecimento, que divergências podem passar e ser aceitas. Em base a fatos reais, a centenas de processos que eu realizei em consulado, aqui presencialmente, por exemplo, o nome abrasileirado. Então, se o italiano chama-se Luigi, Luiz, Pietro, Pedro, Giovanni, João, isso é um nome abrasileirado, não é considerado um erro e sempre foi aceito aqui nos comunes, é aceito, por exemplo, no consulado de São Paulo e é aceito, passa no processo via judicial. Porém, atenção, por que eu estou dando exatamente esse exemplo como uma possível divergência aceita? Porque, de fato, ela é aceita conforme eu mencionei agora, mas a embaixada, o consulado de Brasília, italiano de Brasília, essa semana recusou, né, um processo de um cliente meu. Na verdade, ele recusou, ele deu 30 dias para que o cliente retifique e arrume tudo que tenha que ser retificado. Era um processo, pegando um parênteses para vocês entenderem, era um processo literalmente pronto e aprovado para seguir no via judicial. Como, coincidentemente, a família tinha feito o cadastro há muitos anos na fila e ele estava incluso lá, não estava nem envolvido com tudo isso e foi chamado, né? Ele aproveitou mesmo o processo que estava pronto. E o processo estava perfeito, com retificações, tendo qualquer pequena coisa, uma pequena divergência assim, muito suave e aceita no histórico, né? Seja através do consulado de São Paulo, por exemplo, ou nos comunes aqui de forma presencial. Porém, Brasília, com o objetivo único e notório, como 1 mais 1 são 2, de reduzir o fluxo, de dificultar, fez um elenco para ele. E uma dos pontos é o nome do italiano, que é inclusive
inclusive Luíde, e consta como Luiz, eles não estão aceitando. Então, assim, e querem que seja corrigido e entregue tudo em 30 dias. Ele não tem como providenciar na Itália uma certidão italiana, depois mandar apostilar na prefeitura, chegar no Brasil, registrar no cartório de notas, traduzir para o português, apostilar e entregar, né, provando, olha, a certidão italiana dele é Luigi, fiz a retificação no cartório de Luiz para Luigi. Não tem tempo hábil. Está claro no papel que se ele não entregar exatamente com 30 dias a partir da data de recebimento daquela carta oficial, né? Ele entregou tudo no consulado de Brasília em fevereiro, nós estamos em outubro, ou seja, quantos meses? 8 meses praticamente, né? Para quê? Para receber uma relação de divergências suaves que não colocam em risco o processo. Então, uma coisa é haver erros que coloquem em risco, que não está claro, que dá dupla interpretação, erros que envolvem efetivamente o contraente, né? Na certidão do contraente, que não existe uma convergência de informação entre certidão de nascimento, casamento e óbito daquele contraente. E não é o caso, tá? Então vamos lá, para a gente não sair do foco aqui do vídeo que eu falei, o que é possível aceitar e passar num processo de cidadania? Quais erros? Seria nome abrasileirado, tá? Uma outra divergência divergências nos nomes e sobrenome dos cônjuges, porque não fazem parte da linha de descendência, né? A gente comprova a cidadania, linha reta, filiação, através de quem passa o direito, né? Não tem nem certidão de nascimento do cônjuge no processo, ok? Então, é algo que eu fiz aqui centenas com pequenas divergências nesse sentido, em comunes diferentes, e não teve nenhum problema, ok? Porém, o consulado de Brasília está literalmente se pegando também nesse ponto. Então, veja bem, o que é possivelmente aceito, que eu, Marta, assessora, vou orientar para vocês, um outro assessor, um outro advogado, vai falar, não, isso daí passa, isso daí é aceito, é em base a casos pontuais e lugares pontuais. Mas não é 100% de certeza que o teu vai ser aceito. Por quê? Porque não é que está escrito que pode ou não pode, não está escrito em lugar nenhum. Vai depender da análise, da boa vontade, dos critérios adotados por aquela pessoazinha ali. E nós já vimos que quem cair no consulado de Brasília, com todo respeito entre parentes, né, vamos falar aqui de modo pejorativo, tá ferrado literalmente, porque tá, é claro, a estratégia de recusa para reduzir o fluxo, tá? Então, 2 exemplos de situações que você poderia desconsiderar, não gastar tempo e dinheiro para retificar, dependendo do oficial, até mesmo se for presencial aqui na Itália. Se ele cismar com uma dessas 2 questões e falar, não quero o nome divergente do italiano, mesmo que é brasileirado, não te resta alternativa a não ser literalmente retificar. Outra situação que possivelmente é aceita, porque de modo real foram aceitas diversas vezes comigo, com relação a informações adicionais de terceiros nas certidões. Então, por exemplo, você pega uma certidão de nascimento, tá lá, quem faz parte da linha de descendência, o filho do italiano, Mário, filho de Giovanni, um exemplo, ou de João, né, que nasceu em tal data, ou que esteja mencionando que tem 51 anos de idade. Então, aquela idade não é mais referente a informações do contraente, ou seja, do Mário, né? Então, o Mário é filho do João, do Giovanni. As informações do Mário devem ser convergentes, nascimento e casamento. Quando for uma linha de descendência que faleceu e tiver certidão de óbito, também, logicamente, nascimento, casamento, as informações, elas devem ser convergentes nos todos os atos. Porém, quando porque a certidão de inteiro teor brasileira, ela é muito
inchado, diferente do formato italiano, americano, né? Então coloca-se tudo, até o DNA da pessoa, porque coloca onde mora, RG, CPF, idade, aí é redundante a idade, a data de nascimento, não teve um critério, cada um colocava o máximo de informação possível, né? Então uns têm determinadas informações e outras não, porque a gente já analisou aqui centenas de certidões, então elas não são idênticas, né? Então tem gente que coloca idade, tem gente que coloca a data de nascimento do genitor. Então tudo que é referente ao genitor naquela certidão, ela na verdade ela não precisa ser reportada aquela informação, porque aquela certidão é do contraente, tá certa aquelas informações, porque a do genitor a gente já foi confirmada, analisada nas suas certidões precedentes, né? Nas respectivas certidões do genitor, tá? Então isso, por exemplo, é uma divergência que aqui, com fato real, foram aceitas diversas vezes em comunes e por oficiais diferentes. E podem continuar sendo. Porém, Brasília também recusou por esse motivo. Brasília disse, olha, o genitor tem 50, consta que tem 51 anos. Eles fizeram a continha entre parênteses, olha que absurdo. E resulta, por diferença de meses, que o genitor tem 50 anos, tá? E aí, então, a idade do genitor tem que ser retificada, ok? Então, o que acontece? Não é algo que coloque em risco o processo, não é algo que deixa claro que tem ali o direito ou não, mas é algo que eles podem se pegar efetivamente na vírgula para diminuir o fluxo e para não aceitar e para não trabalhar. E aí, Marta, tá, então você deu aqui exemplo de nome abrasileirado, você deu exemplo de erros do nome dos cônjuges e sobrenome, exemplo de dados, informações adicionais de terceiros, que é na certidão do contraente. Essas 3 variações aqui, que seriam variações suaves, consideradas aceitas, efetivamente de modo real, elas não foram aceitas agora em outubro de 2022 no Consulado de Brasília. Tá? Esses 3 pontos, tiveram outros pontos que eu vou fazer um vídeo separado sobre esse caso, porque assim, é absurdo, né? Mas esses 3 casos, esses 3 pontos de divergências não foram aceitos e o meu requerente o cliente tem 30 dias de tempo para arrumar isso. Tá bom? Então, gente, aqui eu quis esclarecer, passar algumas possíveis variações aceitas que foram efetivamente aceitas. Repito, foram. Não é que mais acha, tá certo, não tá errado. Foram. E a prova agora que as mesmas não foram em determinado lugar. Então, avaliem aonde vocês vão fazer. Tentem se informar. Não conseguindo, entre o sim, entre o não, a dica é: mande 100% retificado, 100% correto e não fiquem atrás de erros que são aceitos no processo de cidadania italiana. No outro vídeo, clica no link, eu menciono agora alguns que não são aceitos em hipótese alguma e que é para vocês, na verdade, reforçarem, tomarem cuidado para que sejam efetivamente retificados. Tá bom? Se esse vídeo te ajudou, clica aí no link, se inscreve no canal, fica comigo para demais vídeos. Um abraço.